Boa noite, igreja. Que o Senhor te abençoe nessa noite. Estamos reunidos em nome dEle, para a glória dEle, em louvor a Ele, e que Ele mesmo complete a obra em nós nessa noite. Se entramos para adorar, possamos sair para servi-lo. Se chegamos com o coração disposto a honrá-lo, que Ele receba a nossa adoração, que Ele nos ouça, que Ele se alegre do que vamos entregar para Ele, porque tudo que produzimos nesse lugar é somente para Ele. Que você seja muito bem-vindo aqui. Hoje nós queremos dar aquele boa noite especial e aquele abraço carinhoso, mesmo que à distância, aos papais. Hoje pela manhã tivemos nossa homenagem, nosso momento de gratidão aos papais da nossa igreja. Então você, pai, o Senhor abençoe você e faça para você um homem fiel a Ele todos os dias. Nós vamos adorar o Senhor. Esse é o convite que o Senhor faz para mim e para você nessa noite, que é ao nos convidar para entrar na adoração, a gente possa dizer: sim, Senhor, eu vou do jeito que eu estou. E talvez você tenha chegado hoje muito empolgado, muito feliz, muito alegre. Talvez você tenha chegado hoje aqui preocupado com algo que você tem que resolver amanhã, alguma coisa que está vindo já enchendo a sua mente de preocupação. O Senhor te recebe assim como você está, e é do jeito que você está que Ele vai tratar você nessa noite. Então venha ao altar, adore ao Senhor e deixe o Senhor tratar você nessa noite. Amém, querido? Coloque-se em pé no seu lugar. Vamos com essa canção dizer: sim, Senhor, eu venho e eu vim para te adorar.
Senhor, como tua igreja nessa noite, nós chegamos até aqui. Este lugar consagrado ao Senhor, ele é vivo, porque o Senhor, Deus vivo, está aqui. O Senhor vem quando o seu povo se une para a adoração. Venha, Senhor, e se manifeste em nosso meio. Venha, Senhor, e faz a obra que o Senhor quiser fazer nos nossos corações nessa noite. Vem, Senhor, e converta-nos ao Senhor. Todos os dias, converta-nos ao Senhor. Vem, Senhor, e limpa a nossa mente, limpa o nosso coração. Vem, Senhor, e passeia no meio do seu povo. Vem, Senhor, preparamos para ti um trono de adoração, um trono de louvores. E a palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores, habita entre nós, Senhor. Somos falhos, erramos demais, mas o Senhor quer se relacionar conosco. Faz-nos santos, Senhor. Justifica-nos, Senhor. Que possamos ser totalmente envolvidos pela sua presença. E que o que vai nos restar é nos render ao Senhor nessa noite. Obrigada pelo seu grande amor que nos alcançou. Que esse amor alcance outras pessoas também. Para a glória do Senhor. E é para isso que existimos. Para glorificar ao Senhor. Ser exaltado, ó Senhor. Ser exaltado nessa noite. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. As crianças têm uma forma de adorar espontânea. E se elas sentirem essa vontade de aplaudir ao Senhor, nós vamos aplaudir ao Senhor junto com essas crianças. Toda a honra e toda a glória quem merece ao Senhor Jesus. Queria que você lesse comigo Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5. Você já deu uma olhadinha quem está aí do seu lado, na frente, atrás? Já deu um oi, um tchau? Aquele sorriso atrás da máscara que só mexe o olhinho, né, missionário? Só dobra o olhinho assim, a gente sabe que está rindo. É bom a gente estar aí em família, celebrando ao Senhor nessa noite. Vamos ler Efésios 2, 4 e 5. Vamos ler juntos. Diz assim: Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Amém? Vamos repetir essa última frase, que é o que nos dá vida. Essa última frase que faz sentido da gente estar aqui. Vamos juntos, como um brado de vitória. Pela graça, vocês são salvos. Amor de Deus derramado na cruz por mim e por você. O amor de Deus que nos alcança quando a gente ainda não queria nada com Ele. Ele nos amou. E Ele, para demonstrar o seu grande amor, Ele foi sacrifício imenso, que a gente não consegue, por mais que a gente veja em filmes, por mais que a gente veja foto, por mais que a gente olhe a imagem e lembre que a cruz tem a ver com amor, a gente não tem ideia do que Jesus sofreu por mim e por você. E Ele faria tudo de novo se fosse preciso, eu tenho certeza, mas não é preciso, porque esse sacrifício único é suficiente para resgatar a gente. Que a gente queira sair da inércia, que a gente queira sair da transgressão, que a gente queira sair do erro e ir ao encontro desse amor, desse ousado amor de Deus. Vamos cantar essa canção, vamos bradar essa verdade, o amor do Senhor que nos alcançou. Sobre
Ovelha dentro do aprisco. Eu preciso olhar para fora, porque o sacrifício de Jesus foi para quem está ali ao nosso redor e não chegou ainda no aprisco, ou já chegou e fugiu e está lá perdido pelas montanhas. Nós, como igreja do Senhor, precisamos ter esse olhar. E é por isso que a gente faz missões, e é por isso que a gente se organiza, e é por isso que a gente se prepara, e é por isso que a gente oferta. E nós vamos agora dedicar ao Senhor dízimos e ofertas no altar dele. Nós vamos agora fechar o nosso alvo de Missões Rio. Hoje é a única oportunidade que você tem de servir ao Senhor nessa obra tão especial, específica. A gente está vendendo máscaras com a logo da igreja, hashtag eu apoio missões. Você pode fazer parte dessa obra comprando as suas máscaras, dizendo para todo mundo quem é você na obra missionária. Nós tivemos a campanha da TV, missionária por assinatura, enfim, nós nos movimentamos e depois nós vamos enviar esses recursos para que a obra continue a ser feita. Mais importante que tudo, irmãos, nós tivemos pessoas dispostas para o serviço missionário que se levantaram aqui dos
nossos bancos, amém? Aleluia. Que o Senhor abra as portas para que esse povo trabalhe e honre o nome do Senhor. Nós vamos relembrar, você pode sentar se quiser, até para facilitar quem vai servir ao Senhor agora. Nós vamos relembrar nossa música de missões, nosso hino Aviva-nos. Enquanto cantamos essa canção, você pode vir ao altar, ao gasofilácio de dízimos e ofertas, ao gasofilácio missionário. Você pode ofertar e fazer parte dessa obra. O ousado amor do Senhor é para a nossa vizinhança, é para o Santíssimo. E a gente precisa gritar isso para que os outros possam ouvir e aceitar também. Vamos cantar Aviva-nos e você vem ao altar servir ao Senhor. nós fizemos ao Senhor durante todo esse mês de julho, chegamos até aqui. Que o Senhor possa fazer isso em nós. Queria que os meninos tocassem alguma canção e a gente vai conduzir a igreja agora a um momento de oração por nós mesmos.
depois nós vamos orar por dízimos, vamos orar por sucessão ministerial. Nós precisamos colocar a nossa igreja bem escondidinha, antigamente falavam assim, né? Atrás da cruz do nosso Salvador. Nós precisamos clamar uns pelos outros. Nós precisamos dizer para o Senhor, nós somos dependentes dele. Nós precisamos dizer para o Senhor que nós não temos força nenhuma, porque a nossa força é Ele. Nós precisamos dizer para o Senhor, Senhor, como igreja, às vezes a gente erra, mas Senhor, a gente te ama. Vem, Senhor, coloca a gente no lugar que a gente tem que estar. Nós precisamos, como igreja, nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos, como igreja, rever nossas disciplinas espirituais. Como é que está sua vida devocional com o Senhor? Sua vida de leitura da palavra, sua vida de oração, sua vida de jejum. Igreja não se sustenta da celebração do domingo, irmãos. É muito bom vir ao templo. Eu fico na ansiedade santa, porque a ansiedade não é do Senhor, de chegar ao domingo do Senhor. E principalmente o nosso domingo, a nossa celebração. Fico na expectativa de chegar à quarta, quando a gente vem do templo. Nosso culto, do nosso jeito, com os nossos irmãos. Mas a igreja do Senhor, militante, não se sustenta só da celebração. Nós precisamos parar e olhar, Senhor, eu preciso do Senhor todo dia. E eu, como igreja, me coloco diante do Senhor. E nós vamos orar. Os irmãos perceberam que hoje pela manhã nós tivemos um momento de oração pela igreja. Nós vamos caminhar alguns cultos, parando e orando por nós. Talvez você tenha orado por várias pessoas essa semana. Sim, há pessoas da nossa igreja, claro, precisando sim de oração. A gente está com a família do irmão Luciano, com o Covid, Gabi testou positiva. A gente precisa orar por eles. A gente precisa orar pela família do irmão Joselito, do irmão Silas. Você sabe que há pessoas que precisam, sim, nós vamos colocá-los. Mas também nós vamos orar por nós como igreja. Nós precisamos segurar as mãos uns dos outros. E como diz aquela canção que a gente canta tão lindo, na força do Espírito Santo nós proclamamos que vamos pagar o preço de sermos um só coração do Senhor. Irmã Giovânia, vem nos conduzir nesse momento de oração. Venha ao altar do Senhor e ore por nós, ore junto com a gente. A gente vai clamar ao Senhor. E o Senhor vai colocar no seu coração qual é a necessidade. E nós vamos ser a igreja que o Senhor quer que a gente seja. Quando a gente tirar esse momento para junto pedir, Pai, a gente não sabe fazer, mas os nossos olhos estão postos no Senhor. Vamos orar. Pai amado e querido, nesse momento, Senhor, junto com os meus irmãos aqui, eu quero pedir, Pai, a Tua graça, o Teu favor sobre cada um de nós, Senhor. Pai, que o Senhor esteja derramando sobre cada membro desta igreja a dependência de Ti mesmo, Senhor. Senhor, nos conduza nos Teus caminhos, resgata dentro dos nossos corações o amor uns pelos outros, resgata dentro de nossos corações as disciplinas espirituais, as quais estamos precisando, Pai, muitas vezes mudar dentro de nós mesmos, para que nós possamos Te agradar cada vez mais, cada dia mais. E assim, Pai, podemos crescer como um só povo, unidos, Senhor, não para a força do nosso braço, mas unidos pela força do Teu Espírito Santo, Senhor. Senhor, e assim dessa maneira que o Senhor nos conduza e que o Senhor, Pai, acrescente mais e mais pessoas que tenham o mesmo propósito, Senhor. Nos una, Senhor, em questão de propósitos, que a nossa visão sempre seja, Senhor, aumentar o Teu reino aqui na terra. E para isso, Pai, que nós possamos estar totalmente, mas totalmente submissos à Tua vontade, ainda que
estamos desagradando, Pai, o Senhor, e que assim nós possamos buscar o conserto contigo. Ajuda-nos, Pai, a ter uma vida dedicada de oração. Ajuda-nos, Pai, a ter uma vida dedicada devocional, à leitura da Tua Palavra, Pai, a buscar o Senhor em todos os momentos. Fica conosco, Senhor, abençoe a nossa igreja e que cada irmão aqui possa crescer em santificação, Pai. Eu te peço, Senhor, agradecida por todas as bênçãos que o Senhor derrama sobre as nossas vidas, enquanto pessoas, enquanto famílias e enquanto igreja, com o perdão dos nossos pecados, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glórias ao Senhor. Amém. As crianças, nesse momento. Boa noite, igreja, paz de Cristo. Espero que nas orações de vocês continuem orando pelas crianças da igreja, aquelas que estão aqui e aquelas que a gente ainda precisa alcançar. Não esqueçam de orar por elas. Não esqueçam de orar pelas crianças da nossa igreja e pelos projetos que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Então vamos orar para que Deus nos abençoe agora em mais um culto. Que as crianças entendam na linguagem delas a mensagem que o Senhor tem para elas hoje à noite. Santo Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui. Obrigado, Senhor, porque a despeito, Senhor, das nossas dificuldades, dos nossos problemas, nós entendemos e nós sentimos a sua graça e o seu amor. Abençoe cada criança que está aqui, que elas recebam a sua palavra hoje, que o Espírito Santo toque em seus corações, que elas, ó Deus Pai, escutem a sua voz e aprendam a te obedecer. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe as crianças do culto infantil, as professoras que vão trabalhar com elas. Você está preparado para ouvir a voz do Senhor falada agora através da sua palavra? Eu sei que você já deve ter ouvido o Senhor aí ao longo desse culto. Mas Ele tem algo mais para nós. Ele vai usar o missionário Humberto, já esteve conosco. Ele é da Igreja Batista Central de Campo Grande. Ele terá total liberdade do Espírito Santo para falar do Senhor aos nossos corações. Estejamos com o coração aberto para ouvir, prontos a dizer: eis-nos aqui, Senhor, para que o Senhor nos mandar. Deus te abençoe, querido. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Eu tenho certeza que temos muitos motivos para continuar agradecendo, louvando ao nosso bondoso Deus por tudo que Ele tem realizado nas nossas vidas e, por que não, também através das nossas vidas. De certa forma, fomos chamados para servir. Fomos chamados por um Deus vivo, a um Deus que tem atuado nos dias de hoje, através das nossas vidas, para que outras vidas possam ser também impactadas e transformadas. Que alegria poder estar com os amados mais uma vez. Se eu não me engano, eu estive aqui em 2019, na campanha de missões nacionais. Os irmãos gostam de missões, né? Os irmãos aqui são uma igreja que vive a obra missionária. Eu fico feliz por poder estar junto com vocês. Como foi falado, eu me chamo Humberto, eu sou de Minas, sou casado com uma baiana, Débora, tenho uma filha que nasceu aqui no estado do Rio, Ana Lourdes, então já deu para notar que lá em casa tem essa mistura regional, né? É bom isso na culinária também, que de vez em quando tem uma comida mineira, de vez em quando tem uma comida baiana, e Deus tem nos abençoado dessa forma. Estamos aqui no Rio há cerca de 4 a 5 anos, e temos atuado na área da mobilização. Somos de missões nacionais, mas louvamos a Deus porque essa igreja, a gente percebeu aqui hoje um envolvimento, e vocês encerraram aí essa campanha de missões. Encerraram a campanha em si,
mas é uma igreja que, ano após ano, vive o tempo todo em missões, porque esse foi o nosso chamado. E quando a gente fala de missões, Missões Rio esse ano veio com esse lindo tema, que é bem sugestivo, que para antes da gente poder fazer alguma coisa, antes de nós sairmos, antes de nós enviarmos as nossas ofertas, antes de nós levantarmos dos nossos bancos, precisa haver algo dentro de nós. Precisa haver uma mudança. Precisa mudar uma chavinha. Nós, em missões nacionais, costumamos falar que precisamos ser impactados pelo bichinho missionário. Aquilo que incomoda, aquilo que mexe. Aquilo que não nos deixa quieto. Aquilo que faz com que, a cada dia, a cada instante, nós venhamos a ter amor e paixão pelas almas. Diagnosticar que cada coração sem Cristo Jesus é um campo missionário. E que se eu tenho a certeza, se eu sei que aquele coração está sem Cristo Jesus, Deus pode estar me usando naquele momento para alcançar aquele coração. A cada dia somos chamados a entender isso e viver isso de certa forma nas nossas vidas. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Quero desde já também deixar os meus parabéns a todos os pais dessa igreja e também lembrar que fazer missões é uma coisa assim tão interessante numa família, que quando você vê uma família ser mudada, quando você vê um pai feliz de saber que o seu filho que estava nas drogas, de saber que o seu filho que levava para dentro de casa ali todo tipo de angústia, todo tipo de maldade, hoje ele não faz mais isso. E como é bom para um filho olhar para o pai e ver o pai como um exemplo, e ver o pai como uma pessoa de bem, e ver um pai como uma pessoa que busca levar a sua vida conforme as palavras de Deus. A cada vez que nós vamos a algum campo diferente, nós observamos essas mudanças que o Evangelho de Cristo Jesus tem feito nas famílias. E o quão perigoso é para uma família que não é direcionada pela palavra de Deus. Lá no livro de Josué, o Senhor vai falar com Josué logo após a morte de Moisés, que para que ele fosse bem-sucedido, ele deveria estar meditando dia e noite no livro da lei. E aí a gente observa às vezes por que as coisas não estão dando certo. Por que às vezes a família está às vezes escorregando para um lado, escorregando para o outro. Por que na nossa vida às vezes as coisas não estão funcionando bem. E como a irmã falou aqui muito bem, aquele autoexame que nós devemos fazer sempre. Como está a minha vida devocional? O que tem direcionado a minha vida? Em que tem sido sustentado as minhas escolhas? O Senhor fala para Josué, se você meditar nesse livro dia e noite, você vai ser bem-sucedido. E nós a cada tempo podemos dizer isso, que se nós buscarmos direcionar a nossa vida na palavra de Deus, no Evangelho que o nosso Senhor deixou para nós, nós vamos ser bem-sucedidos. Então, nessa noite, eu quero ler com você Atos, no capítulo 3, no versículo 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmolas. Pedro e João olharam bem para ele. E então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou.
para eles com atenção, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata, nem tenho ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E deu um salto, e pôs-se de pé, e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando, louvando a Deus, reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muitos admirados com o que tinha acontecido. Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor nos permite estar diante da Tua Sagrada Escritura. Muito obrigado porque o Senhor tem permitido, dia após dia, que nós possamos aprender mais de Ti. Que o Teu Espírito Santo nos capacite, que nós possamos, nesse momento, ouvir, entender e aplicar a Tua palavra. Esta é a oração que fazemos nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos diante aqui de um texto onde nós vemos aqui alguns personagens, Pedro, João e um homem. A Bíblia fala que esse homem mendigo, aleijado, era levado por longas dezenas de anos a estar ali na porta do templo. Aquele homem não andava. Mas eu quero chamar você a atenção de dois personagens aqui, Pedro e João. Dois apóstolos, dois homens que caminharam com Cristo, dois homens que puderam testemunhar ali os milagres de Cristo, dois homens que viveram, observaram tudo aquilo que Jesus estava fazendo naquele tempo. Dois homens que tiveram as suas vidas transformadas. Mas homens como nós, de certa forma. A gente está vivendo um tempo onde nós temos uma grande dificuldade que é de nos mantermos, perseverarmos em algumas situações. Temos a dificuldade de quando vão surgindo as crises, vão surgindo situações, a gente muda, a gente desanima, a gente desiste. Eu creio que uma das lições que essa pandemia deixou para cada um de nós é que nós não podemos desistir. Nós precisamos aprender a superar as coisas. Mas, Humberto, é tão difícil. E por isso eu digo que talvez nós vivemos um tempo mais oportuno de poder experimentar aquilo que o apóstolo Paulo fala em sua carta aos Romanos. Que nada poderá nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem as potestades. E nós, nesse tempo agora, em 2021, podemos dizer que nem a crise econômica, nem o distanciamento social, nem a pandemia, nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada poderá impedir que nós deixemos de aplicar aquilo que nós aprendemos. Nada pode impedir que nós deixemos de fazer aquilo que fomos chamados. Aquilo que fomos chamados. As cartas de Paulo, adiantando aqui um pouquinho, ela sempre é voltada para a igreja, para que a igreja retomasse, para que a igreja ficasse sempre ciente, falasse assim, olha, lembremos para que vocês foram chamados. A gente vê isso lá em Efésios. Lembre-se por que vocês fossem chamados. Lembre de sua vocação. Não desviem-se. E esse texto, quando a gente fala de um Pedro, que um pouquinho antes a gente sabe que ele havia dado essa oscilada,
naquele momento em que ele não reconheceu a Cristo, aquele momento que ele fraquejou, negou de certa forma. E a gente vê esse mesmo Pedro nesse momento aqui agora, diante de uma situação que foi o divisor de chave na vida deles. E aí você observa que, quando ele vê aquele homem, nós sabemos que era um costume daquela época que as pessoas, mendigos, as pessoas necessitadas, eram colocadas nas portas dos templos. Por quê? Porque as pessoas que se diziam religiosas tinham o costume de deixar algumas esmolas, deixar moedas com essas pessoas. Esse era o costume. E aí aquele homem, talvez eu fique imaginando, que os dias saindo da sua casa, sendo levado para estar ali, talvez o seu principal objetivo seria o quê? Voltar para casa com algumas moedas. Voltar para casa talvez com aquele sustento. Mas acontece uma coisa diferente na vida daquele homem naquele dia. Que tem um contato com duas pessoas que não falavam em nome delas, mas falavam em nome de Jesus Cristo. E você observa aqui no texto que ele fala o seguinte: olhe para nós. Eu não tenho ouro nem tenho prata, mas o que eu tenho nesse momento eu te dou. Levanta-te e anda. E aí aqui o relato, você leu comigo, você vê que aquele homem não apenas levantou e começou a andar, mas a saltitar de alegria. Ele esperava algumas coisas, esperava algumas moedas. Mas aconteceu algo que talvez ele nunca imaginava que poderia acontecer. O tema de missões desse ano, quando volta, para que antes da gente fazer alguma coisa, precisa acontecer algo dentro de nós. Precisamos ter essa mudança, precisamos entender, de certa forma, para que fomos chamados. Precisamos entender a nossa missão como cristão, que faz parte de um conjunto, que faz parte de uma igreja, que funciona não apenas com um líder, mas que funciona quando cada um de nós exercemos as nossas funções. Quando cada um de nós entendemos que nós ali fazemos parte daquilo, fazemos parte daquele corpo, como membros de um corpo em si, onde cada um tem a sua função. Pedro, nesse momento, ele tinha entendido que o Espírito Santo de Deus que habitava nele, dava a ele condição de falar em nome de Jesus Cristo. E que ao falar em nome de Jesus Cristo, ele poderia em si, naquele momento ali, transformar a vida daquele homem. Nós fomos chamados para fazer discípulos. Nós fomos chamados para levar esperança para as pessoas que estão perdidas. Nós somos chamados para sermos luz aonde há escuridão. Nós somos chamados para transformar famílias desestruturadas. Nós fomos chamados para levar a paz do Espírito, a união, o amor. E esse papel é um papel que cada um de nós devemos buscar a cada dia exercer. E não deixar que as crises, não deixar que as lutas, não deixar que as situações ao nosso derredor possam nos fraquejar. A gente está vendo, nesses dias, encerrou hoje as Olimpíadas. E você observa naqueles atletas ali a perseverança. E eu ficava observando algumas provas, principalmente aquelas mais longas, que não é necessário apenas a pessoa sair bem, sair na frente, É necessário ela manter. A gente via alguns que iam adiante, conseguiam, mas em certo momento batia o cansaço e começavam a desanimar. O corpo não aguentava. Mas aqueles que perseveram, aqueles que mantêm, aqueles que não desistem,
aqueles que sabem aonde quer chegar. Esses sim chegam ao final. Esses sim, no final, são, de certa forma, fazem parte ali daquele prêmio, recebem aquele prêmio. E Pedro, nesse momento, havia entendido que ele deveria dar continuidade com aquilo que Cristo tinha feito. Cristo aqui já tinha voltado aos céus. E eles entenderam, de certa forma, todos os apóstolos, que aquela missão de continuar falando do Evangelho, falando do amor de Cristo, era a responsabilidade de cada um deles. E aí, quando a gente observa nesse momento da igreja, né, a gente observa como que as coisas, como que o Espírito Santo ia acrescentando dia após dia mais pessoas naquelas igrejas, mais pessoas naquela comunidade. Nós entendemos que a perseverança dos apóstolos, a perseverança daqueles homens, através do Espírito Santo de Deus, fazia com que as coisas iam acontecendo. Faziam com que mais e mais pessoas eram alcançadas. Mais e mais pessoas poderiam ser, de certa forma mesmo, impactadas. Não pelos apóstolos, mas pelo poder de Deus. Nós, de certa forma, não temos poder nenhum quando falamos em nosso nome. Mas quando falamos em nome de Jesus Cristo, meus irmãos, aí a história muda. Eu, como missionário que sou, não posso deixar de contar as experiências. E em muitos dos nossos campos, tanto no sertão, Amazonas, onde temos um número bem pequeno de alguns locais, nenhuma igreja evangélica, mas alguns outros que já se existiam, algumas igrejas não batistas. E quando nós chegamos, quando os nossos missionários chegam nessas comunidades, acontece algo diferente. Não porque somos melhores, não. Certo tempo atrás, agora, nós estávamos ali visitando uma comunidade no sertão, e conversando ali com os missionários, eles contando para a gente que como que as outras igrejas que existiam naquela comunidade ficavam, de certa forma mesmo, sem resposta, sem saber o porquê do avanço daquele casal de missionários que estavam ali. Um casal sertanejo que tinha sido enviado, os nossos missionários locais, e numa comunidade pequena de 80 famílias, que num culto do meio de semana conseguiam reunir ali talvez 80, 90 pessoas. Mas, Humberto, normal isso daí. Lembrando que nessas comunidades, uma casa para outra, a distância de uma casa para outra, às vezes chega a ser a 6 a 7 quilômetros. Uma distância grande para você sair de um local para se deslocar. E na maioria das vezes a pé. Quando tem uma bicicleta, está bom demais. E aquelas pessoas ali, dia de semana, nos pequenos grupos, PGMs, totalmente mesmo voltados a estarem ali com aqueles missionários. Não por causa deles. Mas aqueles missionários estavam fazendo uma coisa diferente que aquelas igrejas locais faziam. Eles estavam buscando, de certa forma, ali, dia após dia, fazer relacionamento com os moradores daquela comunidade. Um relacionamento intencional. Um relacionamento que tinha um objetivo específico: falar de Jesus para aquelas pessoas não crentes. Mas não é apenas chegar e toma um folheto, Deus te abençoe, Jesus te abençoe. Não que isso seja errado, ou que não seja totalmente suficiente, porque quando Deus quer agir, Ele age. Mas o relacionamento, você buscar de forma intencional, conhecer a pessoa, fazer parte da vida daquela pessoa, e aquela pessoa, sem você ter que abrir a boca para poder falar de Jesus, às vezes, aquela pessoa vê em você algo diferente. Percebe que quando aquele homem olha para Pedro e para João, ele já fica, de certa forma mesmo aqui, imaginando que ia talvez ganhar alguma coisa. A luz de Cristo brilha. Devemos ser pessoas
que, ao andarmos, devemos ser pessoas que, no nosso círculo de amizade, façamos a diferença. E as pessoas possam querer conhecer a Cristo Jesus através do testemunho da nossa vida. Vivemos num tempo que falarmos que somos evangélicos, apenas falar que somos evangélicos, não é que muda muita coisa. Não é que muda. Mas vivermos conforme a palavra de Deus diz. Mansidão, amor ao próximo, compaixão. Compaixão. Vivemos num tempo que cada um por si. Cada um por si. Podemos observar há pouco tempo atrás com a questão das vacinas, roubos de vacinas, pessoas fingindo que estavam vacinando as outras pessoas diante daquele cenário todo igual estávamos vivendo. E o Evangelho nos ensina a compaixão. O Evangelho nos ensina a importarmos com as pessoas. E aí, esse nosso casal de missionários, eu poderia citar muitos outros, mas que estão ali naquela comunidade, e estão vendo através do fruto daquilo que Deus fez na vida deles lá atrás, e estão vendo o agir de Deus. E nesse Dia dos Pais, eu até falei com essa missionária hoje, eu falei assim, como que deve estar o pai do Gilberto? Você deve estar pensando, quem é Gilberto? Gilberto é um alcoólatra. Gilberto era um alcoólatra que chegava em casa bêbado e batia no seu pai. Ele já tinha lá no cantinho dele um pedaço de pau. Depois, a missionária conversando, a gente batendo papo, a gente veio entender que antes do Gilberto fazer isso, bater tanto no seu pai, o Gilberto apanhava muito do seu pai. A infância do Gilberto foi uma infância totalmente ali tomada pela violência doméstica. Apanhando e vendo a sua mãe também apanhar. E aí, a fuga do Gilberto foi o álcool. E depois do Gilberto já crescido, chegou e falou assim, agora é a minha vez. Agora quem bate aqui nessa casa não sou eu, não é mais o pai que bate, agora é Gilberto que batia. Chegava em casa, quebrava tudo. E aquela mãe um dia vê a nossa missionária e fala com ela da seguinte forma, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu não aguento mais. Qualquer hora aquele homem chega aqui em casa, aqui, quebra tudo e mata o meu esposo. E aquela missionária vida fala o seguinte, fala assim, olha, eu não posso fazer nada. Eu não posso. Mas o Deus que eu sirvo, esse pode fazer. O apóstolo Pedro falou naquele momento aqui, falou assim, olha, eu não posso te dar, eu não tenho ouro, não tenho prata. Talvez aquilo que você quer que eu faça por você, eu não posso fazer. Mas o Deus que eu sirvo, o Jesus que me libertou, a graça pela qual eu fui alcançada, ela também pode te alcançar. E ela pode transformar a sua vida. E aí aquela missionária conta que no primeiro momento que ela teve com Gilberto chegando lá totalmente alcoolizado. Mas ela falou do amor de Cristo para o Gilberto. De uma forma simples, direta e objetiva. Mas falou. E aí falou por uma segunda. E já depois, já no outro encontro, o Gilberto já chegou são. E o Gilberto hoje é nosso irmão em Cristo Jesus. O Gilberto hoje é líder de PGM lá naquela comunidade. A família do Gilberto, que vivia de certa forma nas trevas, diante daquela violência doméstica dentro de casa, diante daquele terror dentro de casa, hoje é uma família que vive à luz em Cristo Jesus. É importante falarmos do amor de Deus para quem não conhece. Mas mais importante ainda,
é nós buscarmos conviver com essas pessoas dia a dia. Mais importante ainda, é buscar esse relacionamento intencional com essas pessoas, com o objetivo de apresentar a Cristo. Porque através do poder de Cristo Jesus, essas pessoas podem ser transformadas. E aí você observa que quando isso acontece, no finalzinho aqui no versículo 10, todos ficaram perplexos e admirados com o que tinha acontecido. Todos ficaram abismados. As pessoas percebem o nosso agir. As pessoas conseguem ver a cada dia mais o que a Igreja Batista aqui em Jardim Santíssimo está fazendo. As pessoas conseguem ver. As pessoas estão observando você quando não está aqui dentro dessa igreja. Qual é a sua postura, qual é o seu modo de falar com as pessoas. E se o nosso comportamento for um comportamento digno da palavra de Deus, essas pessoas vão estar também admiradas e querer fazer parte de tudo isso. Você já reparou? Eu acabei indo, não tinha como não ir, às vezes, em alguns velórios nesses últimos, de tantos que nós tivemos. E às vezes eu ficava reparando, quando a gente estava ali, em algum espaço onde tinha um irmão nosso, em Cristo Jesus, por mais que tinha sofrimento, por mais que as pessoas estavam tristes ali, por uma morte talvez assim, que ninguém esperasse, mas quando você via no outro lado ali, onde talvez um ímpio havia, uma pessoa que não tinha Cristo Jesus no seu coração, e você via a diferença, você percebia ali como que a dor tomava conta daquele espaço, como que o sofrimento, o desespero tomava conta daquele espaço. E aí a gente percebe, mais uma vez, vendo com os nossos olhos, como que nós podemos, de certa forma, mudar esse quadro quando falamos do amor de Deus. Quando, através das nossas vidas, nós apresentamos o Evangelho de Cristo para alguém. E aí você pode mudar totalmente o rumo daquele quadro, daquela família. É um grande consolo saber, de certa forma, que aquela pessoa da sua família, aquele ente querido que você ama, morreu em Cristo Jesus e que em breve você vai estar com Ele. Não tem consolo melhor do que esse. É tão bom, por mais de tudo que nós estamos vivendo, todas as dificuldades que o nosso tempo está passando, mas nós temos a certeza de que o nosso Deus está conosco, que tem nos guardado, tem nos protegido. E aí talvez você que está agora em casa, você que talvez ainda que não tomou a decisão de estar com Cristo, é bom que você saiba disso. É bom que você saiba que a pessoa que está em Cristo Jesus, ela vai passar por lutas, vai passar por dificuldades, mas ela sabe que o Senhor dos Exércitos está com ela. Ela sabe que o nosso Senhor está nos guardando e nos protegendo com a tua maravilhosa mão, e que Ele é capaz de fazer o impossível. As pessoas ficavam admiradas, porque aquele homem nunca tinha andado. Aquele homem nunca tinha andado. E quantos outros milagres depois, através da vida dos apóstolos, o Espírito Santo de Deus foi fazendo. É sempre bom a gente lembrar disso, que o autor de tudo aquilo não eram os homens, era o Espírito Santo de Deus. Quando a gente fala, quando a missionária falou comigo, que quando aquela mãe falou com ela falou assim, não, eu não posso fazer nada. Ela, como sertanejo, dura, direta que falou assim, não, eu não posso fazer nada. Mas o Deus que eu sirvo, Ele pode fazer. Ele pode fazer. E quando uma igreja entende isso,
Quando cada pessoa parte desse corpo de Cristo e busca nessa unidade, não na uniformidade, cada um exercer aquilo que o Senhor te deu, cada um exercer com excelência aquele dom que o Senhor concedeu somente a você, não concedeu para outro, é você que sabe fazer isso. E você entende que esse seu dom, aliado com o dom do seu irmão, aliado com o dom do outro irmão, isso fortalece a igreja. Isso faz a igreja cada vez mais viva e relevante. Isso faz a igreja ser atuante em todo o tempo, aqui e lá. Aqui na sua região, você no meio da sua família, no seu emprego, a igreja em si, na comunidade aqui em Santíssimo, as pessoas aqui em volta, e a igreja apoiando a obra missionária lá no campo. Quando cada um de nós entendemos, quando Pedro e João, nesse momento, tinham entendido que a missão que eles tinham, para que eles haviam sido chamados, aí a coisa começou a andar. Aí a coisa começou a decolar. Às vezes falta isso, falta essa mudança de lembrarmos, como nós falamos aqui. Por isso as cartas de Paulo sempre exortando. Por quê? Porque nós precisamos disso a cada dia, sermos lembrados. Nós esquecemos às vezes. Não exercitamos diariamente aquilo. E por isso é necessário da engrenagem, né? De um ali estar junto com o outro, fazendo para que as coisas possam dia após dia acontecer. E quando isso acontece, o agir de Deus de forma sobrenatural acontece. Então, se nós queremos fazer uma missão, se nós queremos ser relevantes, se nós queremos ser uma igreja forte, antes de qualquer coisa, Deus precisa agir nas nossas vidas. Ou melhor, nós precisamos deixar Deus agir nas nossas vidas. Precisamos entender para que fomos chamados de agir, praticar. E fazendo isso, pode ter certeza que as coisas não vão continuar como estavam mais. Tiago vai dizer nas suas cartas que nós devemos ser praticantes da palavra. Muitas pessoas não gostam muito da carta de Tiago, que Tiago é bem duro, bem direto mesmo. E fala muito sobre a ação da igreja em si, do membro, de cada pessoa. Mostra, fala assim, olha, se você está vendo alguém que está com fome, o que adianta você apenas dizer para ele, vai em paz e Deus te abençoe, se você não dá comida? Tiago nos ensina a dobrar as mangas e trabalhar, a fazer. E isso não é função, quando nós igrejas entendemos isso, que isso não é função apenas do pastor, isso não é função apenas dos líderes, do ministério, não, é função de cada cristão em Cristo Jesus. De cada pessoa que foi chamada. De cada pessoa que foi salvo por essa graça. Costumo dizer que a melhor forma de demonstrarmos a nossa gratidão pela salvação em Cristo Jesus, é você falar disso para outras pessoas. É você querer que outras pessoas também experimentem desse amor que um dia te alcançou. É você querer que outras pessoas também possam experimentar disso de forma sobrenatural. Para que elas também possam também ser agentes de transformação. E aí, quando a gente vai vendo no livro de Atos o avanço da igreja, é isso que nós percebemos. De como que um foi impactando a vida do outro, e aquilo foi crescendo. E aquilo foi desenvolvendo. E o agir do Espírito Santo de Deus a cada dia ia aumentando. Que as nossas vidas possam ser também motivadas, possam ser direcionadas pela palavra de Deus, por aquilo que está relatado na palavra de Deus.
E a cada dia que passa, eu tenho certeza de que o Senhor deu a Josué a chave, né? A senha, o caminho. Deu a Josué ali a dica. Falou, se você quer ser bem-sucedido, faça isso. Talvez, nada contra, tá? Mas hoje temos aí 1001 maneiras de como ser, de como fazer, como ser igreja, aquele monte de coisa, né? Mas aqui no simples, no livro de Atos dos Apóstolos, a gente consegue observar aqueles homens deixando ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, baseado nos relatos, baseado na vida que tiveram com Jesus Cristo. E aí a gente observa de como que as coisas avançavam. Que nós possamos ter a cada dia mais esse sentimento e para deixarmos, de certa forma, sermos totalmente guiados pelo poder de Deus. Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque dia após dia o Senhor tem nos oferecido aquilo que nós realmente precisamos. Muito obrigado porque a Tua palavra, que é viva e eficaz, ela tem nos mostrado o caminho a qual nós devemos percorrer. Que nós possamos ser usados, que nós possamos entender e aplicar aquilo que o Senhor quer falar nas nossas vidas. E vidas possam ser impactadas, vidas possam ser transformadas, não por nós, mas pelo Teu poder. Abençoe aqui a igreja em Jardim Santíssimo, nesse tempo que estão vivendo. Nós sabemos que o Senhor já tem o obreiro adequado para estar aqui nessa igreja. Nós sabemos disso. Que nós, como igreja, possamos entender o Seu tempo e acatar a Tua direção. Abençoe os amados que estão nas suas casas nesse momento. Pelo fato de não estarem aqui, mas o Teu Espírito Santo também tem falado ao coração de cada um deles. E que no decorrer dessa semana, ó Pai, a minha oração é para que o Teu Espírito Santo continue nos incomodando, nos mostrando o caminho ao qual devemos seguir. E nos dê oportunidade para falarmos do Teu infinito amor, com o único objetivo de cumprirmos com o nosso chamado, que é fazer discípulos. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus assim nos abençoe. Somos gratos ao Senhor e vamos continuar em espírito de oração, cantando uma canção que vai completar o que o Senhor já falou conosco através da Sua palavra. Que a gente possa se deixar ser usado por Ele em relacionamentos intencionais, uma vida com Ele, para que outros possam se chegar a Ele também. Usa-me.
qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa minha, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e deixe-me até que mim se ache só a ti. Amém, irmãos? Amém. Eu preciso informar e dar essa comunicação à igreja de que o culto está encerrando. Viu, Humberto? É assim que eles fazem. Meus irmãos, me esqueci. O nosso Senhor tem guardado. Aqui ele dá uma maravilha, irmãos. Tem lugar que eu só a misericórdia do Senhor. A questão de desligação do microfone. Meus irmãos,
Humberto Primo, esse homem. Eu fico impressionado porque eu peguei um bom pedaço da mensagem, bem, acho que da metade para cá. Eu fico impressionado com o Senhor de que trechos já falam no meu coração, e a parte principalmente de que o nosso entorno, as pessoas precisam ver em nós algo bom, para que desejam isso. Isso é extraordinário, isso é fantástico. Deus tem grandes coisas para fazer nesse local. Amém. Através dos irmãos, através do Senhor. Humberto, muito obrigado pela sua dedicação, ministério. Ele tem tantos locais onde a gente talvez nem gostaria de estar. Os missionários, então que o Senhor te abençoe. Leva o nosso beijo para a Débora, para o Lordinho. Avisa o Lordinho que tem os bebês aí. Breve casamento. Mas nós estamos encerrando. Já eu peço para o irmão Silas, já consigo fazer assim, a saída com o nosso irmão Humberto. E nós iremos orar e agradecer ao Senhor. Nossos irmãos e nossos amigos online, que o Senhor abençoe também a todos. Nós vamos nos colocar de pé e dar e receber a bênção do Senhor. Alguns, sim, estendem a sua mão de modo intenso. Alguns, sabe, colocam a mão no seu coração. Talvez alguns nem façam isso. Mas de um jeito ou de outro, com muita humildade, nós estamos pedindo, Senhor, acolhe-nos. Que essa bênção nos acompanhe ao longo da semana, ao longo dos meses. Que o Senhor, sim, haja na nossa vida. Então, oremos ao Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, superabundante graça, e as consolações do Espírito Santo, Senhor, que intercede por nós com os gemidos inexprimíveis, nos grandes momentos de crises da vida, mas o Senhor opera. Seja com a Igreja Batista Jardim Santíssimo, com nossos irmãos, amigos de forma online, não somente hoje, mas para todos sempre. Toda a Igreja do Senhor diz: amém, amém. Celebremos ao Senhor. Depois do cornote, fique ainda, porque nós precisamos celebrar o Senhor. Vamos cantar. Sente e ore silenciosamente.